Olá, tudo bem? Eu me chamo Fernanda dos Santos de Luvison, sou acadêmica da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFSPA, e extensionista pelo Projeto Rondon. E hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado de Socorrer, Oficina de Primeiros Socorros em uma comunidade no interior do Mato Grosso do Sul, Operação Guaicurus. As autoras desse trabalho são a Fernanda, que sou eu, a Manuela Bertbick, Caroline Engster da Silva, Caroline Luiza Scheidt e Cláudia Juliano Pica, que é a nossa orientadora. Então, eu gostaria de iniciar a apresentação desse trabalho falando sobre o que é ser rondonista, como é participar do maior e mais antigo projeto de extensão do Brasil. Então, resumindo, o que é o Projeto Rondon? Ele é coordenado pelo Ministério da Defesa, ele tem parceria e trabalho em conjunto com os governos estaduais, prefeituras municipais e com as universidades por todo o Brasil. E ele leva 8 estudantes universitários, mais 2 professores para viverem uma realidade completamente diferente. Quando a gente fala em realidade completamente diferente, é porque tu conhece o Brasil além dos livros, tu troca conhecimento com a comunidade e vive a maior sala de aula do Brasil. E quando a gente fala também em sala de aula é porque a gente aprende muito. E nessa operação, que foi a Operação Guaicurus, a UFSPA foi até a cidade de Pedro Gomes, localizada no Mato Grosso do Sul. A operação ocorreu no período de 13 de julho até o dia 30 de julho. E dentro do Projeto Rondon são realizadas oficinas. E essas oficinas, elas permeiam alguns eixos temáticos, que são saúde, educação, cultura, direitos humanos e justiça. E para que essas oficinas elas sejam mais assertivas e de acordo com a realidade dessa população, é feito um diagnóstico para entender como é a realidade dessa população e quais são as suas demandas. E a partir desse diagnóstico são feitas as oficinas. E uma das demandas dessa comunidade, dessa população, era a temática dos primeiros socorros. Então, o que são primeiros socorros? Os primeiros socorros são o primeiro atendimento, que é de menor complexidade, feito por qualquer pessoa a uma vítima que se encontra em situação de risco à vida ou sofrimento. E é muito importante que a comunidade, a população, saiba realizar esse atendimento, visto que situações, enfim, de acidentes que colocam pessoas em risco ou em sofrimento acontecem diariamente em nosso cotidiano. Então, o objetivo dessa oficina era realizar ações de capacitação para agentes multiplicadores com o intuito de construir novos conhecimentos acerca dessa temática que é o primeiros socorros. Então, falando especificamente, de como funcionava a nossa oficina, como era a nossa metodologia, então essa oficina ela se iniciava a partir de uma roda de conversa. Então, a gente conversava com a comunidade, os participantes, sobre o que eles sabiam de primeiros socorros, quais eram seus conhecimentos, suas dúvidas. Enfim, a gente dialogava com a comunidade. E depois dessa conversa, desse diálogo, a gente tinha um painel que possuíam 9 números, e esses 9 números, cada um tinha uma imagem que correspondia a alguma situação de primeiros socorros, sendo o número 1 sangramento, 2 engasgo, 3 convulsão, 4 entorse e fratura, 5 desmaio, 6 acidente automobilístico, 7 choque elétrico, 8 queimadura e 9 afogamento. E esses números, a gente pedia que um dos participantes escolhesse algum desses números e quando esse participante escolhesse, a gente mostrava a imagem para todos os participantes e perguntavam se eles sabiam o que era aquela situação. E a partir disso, a gente ia trocando conhecimentos, íamos conversando e falando um pouquinho, como agir diante daquela situação e assim sucessivamente até finalizar os 9 números. E também para exemplificar melhor, de como funcionava a nossa oficina, a gente trouxe esses 2 vídeos da gente realizando essa oficina na comunidade. Então, a gente demonstrava como realizar esse atendimento e a gente também trouxe ali a imagem do painel sendo utilizado por uma das rondonistas. Mas para que efetivamente essas oficinas sejam aplicadas na cidade de Pedro Gomes, há todo um treinamento antes da gente ir para a operação. Então, essa oficina ela foi treinada no estado do Rio Grande do Sul, que é onde a gente mora.
Então, as oficinas de treinamento contemplaram um total de 327 pessoas, que são os nossos multiplicadores, e foram treinadas em 3 cidades. Foi treinada na cidade de Porto Alegre, que contemplou um total de 57 profissionais terceirizados que trabalham na UFSPA. Na cidade de Chuvisca, foram contemplados um total de 28 professores. E em Xangri-Lá, 242 professores. E todo esse processo de treinamento acontece desde o início, do nosso processo seletivo, que foi em abril de 2023, e vai até o final de agosto de 2023, quando finaliza a nossa operação. E falando agora, sobre os nossos resultados e a conclusão que a gente tirou aplicando essas oficinas na cidade de Pedro Gomes. Então, sobre os nossos resultados, foram contemplados um total de 262 multiplicadores na cidade, sendo 20 profissionais de limpeza, 18 agentes comunitários de saúde, 57 professores e 167 pessoas da comunidade em geral, que era a comunidade local. E foi muito linda a troca que a gente teve com a comunidade, essa troca bidirecional entre nós, universitários, extensionistas, com a comunidade, toda essa troca de experiência, de conhecimento. E foi muito lindo também a construção que a gente teve de novos saberes. Falar sobre primeiros socorros, entender sobre a realidade deles, foi muito bacana. E eu acredito que falar sobre o Projeto Rondon é falar sobre transformação, é sobre transformar a realidade do outro e também é sobre se transformar. Eu acredito que não somente eu, mas todas as pessoas que dividiram essa linda jornada e experiência comigo se transformaram. É sobre também entender a realidade do outro, é sobre conhecer, como eu falei lá no início, um Brasil além dos livros. E acredito que eu tenha me transformado não somente como um ser humano, mas também como uma futura profissional, de saber olhar mais para o próximo, entender a realidade do outro e aprender primeiramente a escutar. Então eu sou eternamente grata a essa oportunidade que eu tive e eu gostaria de deixar agora um relato da diretora de uma das escolas de Pedro Gomes, depois da gente ter realizado a oficina. Vocês não sabem o valor imensurável que isso veio trazer para cada cidadão, para cada cidadã, para cada professor, a gente como equipe gestora, e olhar para os olhos de vocês e saber assim, acadêmicos, instrutores, e saber o quanto vocês são valiosos nas comunidades desse nosso Brasil. Continue com esse intuito, com essa missão, e para mim, assim, eu tô totalmente feliz, muito agradecida e realizada, porque é recíproco, tá? E hoje, dia do amigo, é um dia muito especial pra gente. E dizer assim, vão com Deus, continue com essa força de vontade. E eu acredito que onde vocês passarem, alguma coisa vai deixar, vai brotar, vai fluir. E depois desse lindo relato da Chica e de ter realizado essas oficinas, não somente em Pedro Gomes, mas também no estado do Rio Grande do Sul, para 589 pessoas, eu gostaria de agradecer. Espero que vocês tenham se encantado, assim como esse projeto me encanta muito, e ter deixado um pouquinho dele com vocês. Então, muito obrigada. Esses são os nossos canais de comunicação, o nosso Instagram, e também tem os nossos e-mails, caso haja alguma dúvida. Então, é isso. Muito obrigada mais uma vez.